Nós vamos dividir esse pequeno estudo sobre a oração, passando as bases bíblicas da oração. E sabemos que oração não se aprende apenas em estudo, você aprende pela prática, pela convivência com o Senhor. Mas nós vamos passar algumas bases bíblicas. Mateus 6, e aí nós vamos ver a partir do verso 5, trecho do Sermão da Montanha, consideravelmente grande, para iniciar a temática da oração no meio de um grupo extremamente religioso. Todos acharam? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ora ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Isso é um dos textos principais sobre a oração. Então a gente vai analisar um pouquinho. Então, no meio do Sermão da Montanha, Jesus entra no tema da oração. Se ele entra no tema da oração, é porque havia uma visão distorcida sobre a oração no meio do povo que estava ali, né? No meio dos fariseus, no meio dos religiosos naquele tempo. E Jesus queria deixar muito claro qual é o motivo para a oração. Por que nós devemos orar? Antes de mais nada, por que nós devemos orar? Isso é uma pergunta que para algumas pessoas está sem resposta, especialmente diante de dois conceitos: o conceito do atributo divinal da onisciência, ou seja, a convicção de que Deus sabe todas as coisas. E lá no Salmo 139, já era corriqueiro na própria teologia judaica, o salmista diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e de longe tu percebes e conheces os meus pensamentos, antes mesmo que uma palavra saia da minha boca, continua o salmista no Salmo 139, tu já a conheces. Então vem aquela questão: por que orar? Por que orar se Deus já sabe o que eu quero? Por que pedir se Deus já sabe o que eu quero? Essa é uma questão. É porque a primeira chave de interpretação da oração, para que você interprete o que é que significa oração, tem que estar desassociado do pedido enquanto pedido, mas, até porque Deus já sabe o que eu quero, mas é através da oração que eu expresso a minha confiança nele, é através da minha oração que eu expresso a minha humildade diante dele, e é através da oração que eu demonstro para Deus que Ele é digno do meu tempo, Ele é digno do meu diálogo. Eu fico pensando nas nossas relações humanas, marido e mulher, né? Dizem que mulher fala mais do que homem, parece que é verdade, né? Parece que é verdade. Em via de regra, as mulheres falam mais palavras do que os homens, né? Durante um dia, elas precisam falar mais. Isso são algumas pesquisas que foram feitas, nem todas seguem a mesma lógica, mas imagine só, quando você entabula diálogos com o seu cônjuge, por exemplo, ou com o seu filho, a gente que é pai, por exemplo, a gente percebe, a gente conhece os nossos filhos, ou muita coisa dos nossos filhos, tem muita coisa que a gente sabe que eles precisam. Entretanto, eu, como pai, humanamente falando, não me satisfaria em ter
com o meu filho, ou com a minha esposa, ou com alguém que eu amo muito, uma relação em que a nossa comunicação existe por causa de um pedido. E não de um estar junto, de abrir o coração, mesmo sabendo que aquela pessoa sabe o que você quer, o que você pensa, porque no final das contas, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus relacional. E Ele usa a oração como a linguagem em que nós nos comunicamos com Ele. É óbvio, vai haver súplica? Vai. Vão haver pedidos? Obviamente. Lágrimas? Sem dúvida. Mas o fato é que a oração é algo que tem a ver com um relacionamento que eu tenho com Deus, antes que isso seja um pedido. É tanto que Jesus, ele abomina aqui algumas atitudes, né? Nos fariseus. A primeira atitude que ele abomina é o exibicionismo espiritual. Ele disse: os fariseus gostam de orar nas ruas, para que todo mundo os veja levantando as mãos, e tudo mais, e tudo mais. Ele conhecia os seus corações, e ele sabia que aquilo era tudo, enfim, cena, para chamar a atenção das pessoas para a sua espiritualidade, não necessariamente para a sua relação real com Deus. Outra coisa que Jesus abomina aqui, e ele diz no Sermão da Montanha, são as chamadas vãs repetições. A ideia de que se eu repetir a mesma coisa várias vezes, como verdadeiros mantras, que era assim que eles faziam, as orações prontas, cada um interprete o que Jesus está querendo dizer e aplique para suas próprias experiências religiosas. Ele diz: muitos entram em verdadeiros ciclos de repetições, achando que de alguma maneira aquilo vai ter uma relação direta com as minhas respostas. Ele entra no que para mim é essencial. Ele disse: o vosso Pai que está nos céus já sabe todas as coisas. Então, se Ele sabe todas as coisas, antes mesmo que eu peça, e aí não há nenhuma divergência entre o pensamento judaico e o pensamento na transição do judaísmo para o cristianismo, a ideia da onisciência de Deus não se perdeu na tradição judaico-cristã. Então por quê? Se Ele sabe todas as coisas, por que eu vou orar? É porque orar é algo muito mais além do que expor um pedido. É uma demonstração de confiança, de relacionamento, de investir tempo, de gastar tempo. Jesus gastava tempo, investia tempo de oração com o Pai, todo o tempo. Ele sabia porque veio ao mundo, ele sabia do seu projeto, ele sabia que o Pai sabia de tudo a respeito do seu futuro, ele como Deus Filho encarnado. Então por que ele dedicava horas para estar conversando com Ele? Porque é a partir da oração que duas coisas acontecem. Eu falo através da minha atitude o quanto é importante conversar com Deus e ao mesmo tempo consciente dessa presença contínua, consciente dessa bênção, sabe, como fonte inesgotável sobre a minha vida, eu sou empoderado por esse relacionamento. Gente, me diga uma coisa: tem amigos nossos com quem nós conversamos, nós chegamos arrasados, eles conhecem o nosso coração, já conhecem de cós salteado as nossas intenções e as nossas dores, mas são pessoas que, pelo próprio contato, pelo próprio convívio, pela própria presença, nos empoderam, nos deixam bem, levantam o nosso ânimo, levantam a nossa vida. Então saiba, antes de mais nada, que oração é relacionamento.
Oração é comunicação, é o meio que Deus usa para que nós expressemos a nossa confiança nele, que nós expressemos o nosso amor por ele, a partir de um modelo que ele nos dá. Que modelo é esse que ele nos dá para esse tipo de relacionamento? Você vai abrir agora em Lucas, capítulo 11, eu estou falando na motivação da oração, e em Lucas, capítulo 11, verso 9, por isso lhes digo o que, gente? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E ele faz uma pergunta: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Presta atenção. Alguns olham para esse texto e dizem assim: aquele que bate, a porta abre. Mas que porta? Aquele que pede, recebe. O quê que está pedindo? Às vezes olha-se para esse texto e não se entende uma coisa essencial. Jesus estava falando de quê? Da vinda do Espírito Santo. Não está falando de banalidades aqui. Não está falando de banalidades. Ele não está dizendo: ah, Senhor, eu quero isso agora ou amanhã, meu filho, eu estou abrindo a porta. Ele fala de algo que no final das contas passa a ser a condição essencial para que a nossa relação com Deus seja possível. Só há uma maneira de eu me relacionar com Deus hoje, é através da presença do Espírito Santo em minha vida, porque sem o Espírito Santo em minha vida, eu estou morto na dimensão espiritual. A minha conversão coincide com esse ato de ser tabernáculo de Deus, passar a ser morada do Altíssimo. Deus passa a viver em mim no momento em que eu me converto. E essas barreiras só são possíveis de ser quebradas por causa da cruz. Por causa da cruz, o Espírito é dado. Então Jesus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que clama a mim para que eu lhe dê a minha presença em sua vida, recebe. E ele faz a comparação. Como é que um filho vai pedir ao pai um ovo, ele vai dar uma cobra? Pedir pão, ele vai dar pedra? Jesus usa a relação de um pai com um filho para mostrar como se inicia e como se constrói a possibilidade desse relacionamento. Esse relacionamento, você não terá relacionamento com Deus na dimensão de pai para filho, essa relação, sabe, única e incomparável, se não for por intermédio desse Espírito que nós pedimos a Deus que venha sobre nós e Ele passa a habitar em nós no momento em que Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida. Então, duas coisas aqui ficam muito claras: que a oração não é necessariamente uma petição, ela não é necessariamente um ato de súplica, ou não é necessariamente um ato de algum pedido, ou algum momento triste ou complexo que eu vivo na minha vida. Eu gosto de exercitar uma coisa, cada um consegue encontrar caminhos de se relacionar com Deus. Eu tenho dois: a música, um deles é a música. Então, às vezes eu fico ouvindo um louvor, ouvindo qualquer outra música, uma música clássica, por exemplo, e naquele momento é como se eu me transportasse, sabe, e começasse a adorar a glória de Deus pela beleza das músicas, pela beleza da criação. Além da música, a criação como um todo. Eu não me admiro muito de prédios, nem de tecnologia. O que me tira o fôlego é uma montanha, um rio passando no meio, uma diversidade de plantas ou espécies. Às vezes eu me pego olhando para uma mosca sabe, louvando ao Senhor pela diversidade de todas as coisas. Mas uma coisa real: oração não é necessariamente o que eu falo
Oração é onde o meu coração está. A gente fala com Deus com o coração, a gente fala com Deus com os pensamentos, a gente fala com Deus com tantas formas e tantos métodos e tantos meios. O que nós não podemos como cristãos é transformar a oração em um ato mesquinho de petições, só petições. Não é que Deus não queira me ouvir, não é que Deus não queira atender os meus pedidos. Ele quer que estejamos na presença dEle. Eu me alegro demais em presentear os meus filhos. E você? Mas muitas vezes, quando eu estou na cama, um deles chega, se encosta, em silêncio, e ali na linguagem da graça, do amor, do relacionamento de pai com filho, ali existe uma comunicação que muitas vezes não pode ser traduzida em palavras, e ali é relacionamento. É aconchegar-se em Deus, na sua graça. Orar louvando, orar cantando, orar exaltando, orar pedindo também. Porque Ele sabe que nós precisamos. Mas não é o coração da oração. Jesus encerra isso muito facilmente. Eu já sei o que vocês precisam. E quando Ele diz, entra no quarto, tem gente que diz assim, então Deus só aceita a oração que eu faço no secreto do meu quarto. Não é isso que Ele quer dizer. É porque quando eu entro no quarto e começo a conversar com Deus e ninguém está ao meu lado, uma coisa fica muito clara: eu não estou querendo exibir a minha fé. Ali o que importa é que o meu Deus está comigo, que eu sou dele, que ele é meu, que o nosso relacionamento se perfaz, ainda que o mundo caia ao meu redor, mas eu e Deus, onde quer que eu esteja, aí eu estarei bem. Jesus traz para o aspecto relacional a vida com Deus, e não no aspecto, de um tirador de pedidos. O que é que você quer, o que é que você precisa, e não a relação de vãs repetições, como os pagãos faziam antigamente. Mas, veja bem, eu estou falando dos motivos da oração. Deus permite que a sua criação continue envolvida com Ele, e um dos caminhos para isso é a oração. A oração é comunicação pessoal nossa com Deus, não somente para nos ajudar a saber coisas sobre a vontade de Deus, mas especialmente para nos achegarmos a Ele, para nos relacionarmos com Ele, nessa dimensão de pai com filho. Através de quem, gente? Através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Então, se você está aqui e você deseja ter uma vida de oração, tem que ser por meio do Espírito Santo. Se você deseja ser ouvido por Deus, tem que ser por meio do Espírito Santo que habita em você. O que é que a Bíblia diz? Que esse Espírito intercede por nós, com sons e gemidos inexprimíveis. Mas afinal de contas, eu quero falar um pouco sobre a eficácia da oração. Falei sobre o motivo da oração. Eu tenho que orar, porque orar é comunicar-me, orar é me relacionar com Deus, orar é estar com Ele, é querer estar na presença dEle, é descansar na presença dEle, não apenas pedir coisas a Ele, não apenas chegar de manhã e dizer assim: Senhor, eu te peço que o meu dia hoje seja uma bênção, me livra dos meus inimigos, me livra disso e daquilo, protege a minha família, amém, amém. Que bênção, Deus é muito bom para nos atender em tudo isso, mas que triste ao mesmo tempo, né? Eu gosto de usar aquele exemplo também, antes de passar para a questão da eficácia da oração. Eu estou falando dos motivos. É aquela experiência da mala, quando a gente chega de viagem em casa com um filho pequeno. É muito chato você passar 10, 15 dias fora de casa. Quando você chega em casa com a mala,
que abre a porta, seus filhos não olham nos seus olhos, olham para a mala e perguntam: trouxe presente? A gente sente muito isso, não sente? Nem por isso a gente deixa de querer dar o presente, deixa? Não. Assim é a nossa relação com Deus. Ele se agrada em atender os nossos pedidos. Mas a Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Primeiro, o que é deleitar-se nele? É expressar a sua confiança, é expressar o seu desejo de acertar, é expressar essa comunicação contínua, sabe? Deus, eu sei que tu estás aqui, eu sei que tu estás do meu lado, eu sei que tu dormes aqui comigo, eu sei que tu cuidas da minha vida, eu sei que tu cuidas do meu futuro. Além disso, Deus ainda nos dá coisas. Anotem essas duas coisas. Oração é mais comunicação e relacionamento do que petição, é a primeira coisa. Ela só é possível a partir do Espírito Santo em nós. E a terceira, Tiago 4, verso 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Todos viram? Todos encontraram o texto? Bem? Um texto bem interessante sobre a eficácia da oração. No mesmo texto que nós lemos de Lucas, ele diz: bata e se abrirá, peça e lhe será dado. Aqui no texto de Tiago, ele fala uma coisa muito interessante, o apóstolo. Ele diz o seguinte: muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos. Que coisa doida, né? Estava pensando sobre isso. Ele diz: vocês pedem, aliás, vocês não recebem porque não pedem. E muitas vezes vocês não recebem porque pedem com motivos errados. Então, duas coisas podem me impedir de alcançar graças e bênçãos de Deus. A primeira é não pedi-las. A segunda é pedi-las com motivações erradas. São as duas coisas que Tiago chama a atenção. Eu fico pensando, mas Deus não já sabe? Por que eu tenho que pedir? Aí nós caímos em uma outra questão. Quem pede, expressa humildade. Não tem gente que você conhece que diz assim: não peço nada, não gosto de pedir nada a ninguém. No final das contas, o que há é orgulho, autossuficiência e medo de mostrar-se frágil. Outros não pedem certas coisas a Deus porque acham tolas. Já aconteceram coisas na minha vida tão interessantes, de coisas tão bobas, entre aspas, tão simples, entre aspas, que eu aprendi a pedir e aprendi a interceder, que quando acontecem eu digo: poxa, Senhor, o Senhor está brincando comigo, como é que isso realmente acontece? Tu estás tão interessado em coisas tão pequenas da minha vida, como por exemplo, eu devo ir para esse lugar, eu devo fazer essa viagem, Senhor, eu gostaria muito de fazer isso. E às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós não expressamos o necessário quebrantamento e a necessária comunicação para pedirmos coisas simples. E Tiago vai no ponto, ele disse: vocês não recebem porque não pedem. Peça! Peça mesmo! Peça o que for. Obviamente o que for justo, o que for lícito, né? Deus jamais vai
se interessar pelas cachorradas envolvidas nas minhas petições, né? Mas Deus, Ele atende pedidos. Quando nós pedimos, Ele atende pedidos. E Jesus diz a mesma coisa: bata e vai ser aberto. Peça e lhe será dado. Mas peça. Outros não alcançam porque Deus percebe a motivação dos seus corações. Gente, eu tenho conhecido algumas pessoas que são muito interessantes. Tem algumas pessoas que eu conheço que não alcançam certas coisas, e que quando eu tenho a oportunidade de conversar e de dizer assim: me diga uma coisa, será que isso que você está pedindo no final das contas não vai ser uma cobra para a sua vida? Porque as suas intenções são totalmente deturpadas. Deus muitas vezes não nos atende porque Ele nos ama mais do que nós achamos que Ele ama. Pedir e não receber por motivações equivocadas no coração. É o que Tiago fala aqui. Vocês pedem e não recebem porque tudo isso é para gastar com os seus prazeres. Ele usa aqui uma expressão bem popular daquela pessoa que vai estragar o que Deus está colocando na sua própria mão. E Deus não vai lhe dar aquilo que Ele sabe que você vai estragar. Sabia que às vezes eu tenho a impressão que tem gente que não pode ter muito dinheiro, porque se tiver, primeiro ele sai pisando em todo mundo, e ele acaba com a sua vida. Aí Deus não atende. Deus não atende porque Ele sabe que muito, na realidade, é a inversão do que Jesus diz, né? Jesus diz assim: um filho não vai pedir pão e o pai vai dar pedra. É quando você pede pedra achando que está pedindo pão, e que vai destruir você, ou vai acabar com você, ou talvez até te afastar do próprio Deus. Tem a história de um jovem, eu já contei isso aqui na igreja, história de dízimo. É muito interessante esse negócio, né? Muito interessante. Ele chegou uma vez para o pastor da igreja e disse: pastor, eu me sinto tão encabulado, porque eu vejo as pessoas ajudando, fazendo esforços para ajudar em missões, para, enfim, abençoar pessoas e tal, e eu não tenho, eu sou desempregado, às vezes eu ganho um dinheirinho aqui, ali, uma mesada e tal. Então, pastor, ore por mim, sabe, para que eu possa ter um emprego. Ele ganhou um emprego, ganhou um salário mínimo, chegou feliz, diz: agora eu vou poder contribuir, agora eu vou ficar dando 10% do meu salário para ajudar em missões, a pessoas que precisam e tudo mais. Vou começar assim. Que bom. E aí ele começou a lutar, conseguiu um emprego melhor, terminou o curso, passou a ganhar 3 salários mínimos, e aí ele chegava feliz da vida, tal: que bênção, eu estou podendo ajudar o reino de Deus, estou podendo ajudar as pessoas, estou podendo ajudar os projetos da igreja. Até que ele fez um concurso público, ficou ganhando muito dinheiro. Aí ele chegou para o pastor e disse: pastor, estou muito preocupado. Isso que é, meu filho? Olhe, quando eu assino o cheque e vejo aquele tanto de dinheiro que são os meus 10%, chega a dar uma dor, pastor, assim, uma dor. O que é que o senhor acha? Eu disse: acho não, vamos fazer assim? Vamos orar para Deus diminuir o seu salário. Está resolvido o problema. Enfim, o que é que a gente viu hoje, gente, com esses 3 textos? Repita comigo: oração é relacionamento. E ninguém se relaciona apenas na base do pedir e receber. Entenderam, pessoal? Deus quer se relacionar com você.
independente de pedidos. Segundo ponto, diga: oração eficaz só é possível por intermédio do Espírito Santo. E Jesus disse isso. Isso Ele vai dar de todo jeito a quem pedir. Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo em mim. Eu Te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu quero o Teu Espírito Santo em minha vida. Eu quero ter a certeza de que me relaciono contigo através do Espírito Santo. E não da religião. E não das minhas práticas litúrgicas. Mas da Tua presença em minha vida. E a terceira coisa que a gente viu hoje é muito óbvia. Tem gente que não recebe porque ou não pede, ou pede pelas razões erradas do coração. Vamos repetir, 3 lições. Oração é relacionamento. Oração pelo caminho do Espírito Santo. Oração que se alcança os seus resultados quando eu peço e peço da maneira correta no meu coração.